Olá, bom dia, pessoal da Infra, os nossos internautas. Hoje o Infra FM Talks está tendo o privilégio de trazer para vocês o Hélio Ferreira Moraes. O Hélio, ele é um advogado pela São Francisco, né, uma escola aí importante, também é engenheiro elétrico pela Poli, e atualmente ele é sócio da área de Direito Empresarial da PK Advogados. E a gente convidou, na verdade, o Hélio, porque a gente observou que algumas organizações acabaram tomando aí algumas decisões, né? Às vezes até sem embasamento jurídico, tentando resolver como é que eu saio dessa crise vivo, né? De uma maneira, às vezes, tão angustiante. E a gente trouxe o Hélio aqui para conversar um pouquinho para a gente, para que ele falasse um pouco, né? Como é que tanto os contratantes como os contratados de serviços, né? Eles podem, né, tem aí agora juridicamente várias coisas que o governo colocou à disposição, mas que eles respirem, né, Ah, antes de tomar uma decisão que pode até trazer ônus aí no futuro, né? Então, seja muito sem bem-vindo, dúvida. Eli. Conta para a gente aqui como é que os nossos clientes podem ficar um pouquinho mais tranquilos. Obrigado, Leia, pela oportunidade. E acho que é importante a gente esclarecer, né? Eu tenho falado isso desde o do começo aí da crise, que é como você falou, né? A gente não pode sair em pânico, né? Tem que tentar respirar, encontrar uma solução, porque a crise vai passar, né? Obviamente que está afetando todas as empresas, mas a vida vai continuar depois, né? Então a gente precisa Sim, encontrar soluções que não criem um impacto maior do que a própria crise, né? tá certo. A gente, assim, do ponto de vista contratual, né, o maior princípio que tem dentro dos contratos é o princípio de que o acordo entre as partes ele é válido, né? Então, destratar um contrato simplesmente porque eu não tenho mais o interesse, né, não é uma razão tida como válida. Normalmente tem regras, né, cláusulas para poder fazer essa rescisão. E nesse caso que a gente está diante de uma situação especial, a gente tem algumas previsões no próprio Código Civil, né, que na verdade guia um pouco como a gente tem que solucionar esse caso, né? Eu tenho visto Sim, muita gente falando, ah, não, a teoria da imprevisão, né? Então vamos pelo artigo 473 do Código Civil, tendo em vista que já tivemos o decreto legislativo declarando, né, que a gente está num estado de calamidade pública, então sim. podemos alegar a teoria da imprevisão e onerosidade excessiva para rescindir os contratos, né? Uhum. Porque eventualmente uma parte não está tomando o serviço, né, da outra. Só que a situação é bem mais complexa, né? A gente tem que olhar isso à luz, né, de que do outro lado você tem um prestador de serviço com várias pessoas contratadas, né, com uma mão de Uhum. obra de baixa renda. Se a gente olhar, está tendo até um movimento, né, de alguns empresários no sentido de eu não vou demitir, né? Então, Uhum. o direito ele regula todo um pacto social, né? Então, os Sim. contratos, eles amarram as relações sociais e fazem toda a transferência de bens e serviços ao longo da sociedade. Então, eles têm uma função social, que inclusive é reconhecida no nosso Código Civil atual, né? Então, ele fala muito sobre a boa-fé objetiva e a função Uhum. social do contrato, né? Então, isso tem que ser equilibrado na minha visão. Porque se a gente olha, né, o próprio artigo o 478 aí que fala sobre essa questão da possibilidade de rescisão no caso de onerosidade excessiva, o artigo seguinte, que é o 479, ele fala que se as partes se compuserem e entrarem num consenso, pode evitar essa rescisão, né? Então ele Sim. também já dá a deixa, né? Uhum. Então, se a gente olhar, por exemplo, no mercado imobiliário, né, a gente já Uhum. tem visto locadores e locatários fazendo um acordo em relação a isso, né? Normalmente, claro que todo mundo está perdendo nessa crise, né? Sim. Então todo mundo perde um Até pouquinho, o todo mundo tem sono. que dar a sua. Como? Até perdendo o sono. Até perdendo o sono, né? Uhum. Mas a gente tem que buscar encontrar o meio termo, né? Então, cada um cede um pouquinho. Então, o próprio artigo já dá essa possibilidade.
né? E se a gente olhar, né, do outro lado, o prestador de serviço, ele está apto a prestar o serviço, ele está com o time, né? Os serviços de limpeza, por exemplo, são tidos como serviços essenciais, então eles poderiam continuar prestando o serviço, né? Então, de um lado, eu tenho um prestador que tem uma massa de pessoas, né, disponíveis e aptas a prestar o serviço e necessitadas dessa renda, né, para poder justamente alimentar suas famílias nesse momento de crise, né? De outro lado, eu também tenho que entender um pouco a visão do tomador, né? Que talvez não esteja precisando de fato do serviço, mas a solução não pode ser simplesmente, então, rescindir esse contrato. Né? Então, a gente tem que encontrar um meio termo para não deixar isso cair e ser levado ao judiciário, né? Porque no final da linha, né, se a gente não tiver a capacidade de diálogo, né, para fazer uma negociação extrajudicial, que seja só entre as partes ou buscando a mediação, né? Então, atualmente, o nosso próprio Código de Processo tem vários mecanismos de mediação, né? Que não é uma arbitragem, é procurar o acordo entre as partes, tentando encontrar, né, você está perdendo nisso, você está ganhando nisso, o que você pode fazer do seu lado, o que eu posso fazer do meu, né? Eu não estou tomando serviço, né? Um equilíbrio, né? Porque se eu não estou tomando o serviço, ok, então me dá um desconto, né? Me dá um crédito futuro, né? Então tentar encontrar algo, né? Então vamos fazer uma redução parcial. O que você consegue fazer do seu lado, né? O que você faz com essa massa de trabalho? Então daí depois entram as medidas que o governo tem proposto para ajudar as empresas, né? Em algumas medidas trabalhistas e algumas medidas tributárias. Então, do seu lado, você vai fazer essa lição de casa para tentar minimizar os seus custos, né? E poder a gente manter o contrato. E do meu lado, eu também vou ser condescendente. Até porque tem um outro fator aí que é importante, né, Leia, que é o seguinte: essa imprevisão, né, que o Código Civil fala, ela tem que trazer uma consequência, um prejuízo para o tomador, né? Então, se o condomínio, por exemplo, ele de fato não está precisando do serviço, mas ele tem um orçamento, né? Ele tem um orçamento, uma receita e as despesas que estão equacionados. Então, se ele continua tendo as receitas, né? Então, os condôminos continuam pagando a sua contribuição, né? Ele, de um lado, continua tendo receitas, e de outro, né, ele não pode, digamos, se aproveitar dessa situação para simplesmente almejar uma economia, né, por conta dele não estar precisando desse serviço, porque a gente tem o princípio da conservação dos contratos, né, que é o que esse artigo 479 fala, né? Então, a gente tem todo um sistema que busca encontrar essa boa-fé objetiva entre as partes. Então, é dever das partes tentar encontrar esse caminho, né? Se eu perco um pouquinho, você também perde um pouquinho, mas o que nós vamos fazer para poder preservar o contrato? Então, ambos sobreviverem, né? ambos sobreviverem, exatamente, né? Porque tem o dia de amanhã, né? E você imagina se você vai todo mundo precisar de novo do prestador, né? Exatamente, se todo mundo descontratar, né, nós vamos quebrar todos os prestadores, né, e no dia seguinte, quem vai me prestar o serviço na hora que eu falar, agora eu preciso, né? Então, a gente sabe que o custo, né, trabalhista no Brasil é um custo alto, né, então eu ter que enxugar minha folha, mandar todo mundo embora, isso não é uma coisa simples, né, isso tem um impacto financeiro alto para as empresas. Né? Então, por isso que o governo propôs essas medidas. Né? Acho que posso falar. Então, dessas medidas, Hélio, o que você pontuaria? Porque assim, todo dia muda também alguma coisa, né? Eu tenho acompanhado o blog de vocês, né? Que inclusive é o pkcovid19.com, e observo que o tempo inteiro a sua equipe aí de advogados está tratando temas
remodelando a cada notícia nova que se chega. E eu vejo que é um trabalho exaustivo, né? Se você tivesse pontuar, talvez, aí 3 pontos importantes, né, em termos de legislação mesmo, para que esses empresários, né, tanto contratantes e contratados, fiquem mais atentos, o que você pontuaria? Acho que tem algumas medidas úteis, né, principalmente para o lado do prestador, né? Então, assim, tem algumas medidas possíveis já que às vezes não tem nem custo. Então, férias coletivas, né? Então, possibilidade de férias coletivas, antecipação de férias individuais, né? Não só das férias vencidas, como as férias futuras eu posso antecipar, né? Banco de horas negativo, então eu acumulo essas horas para depois compensar com horas extras futuras. Um acordo setorial, né? Então pode ser proposto um acordo coletivo. Claro que é mais difícil nessas categorias que já tem um salário baixo, né? Então você propor um acordo coletivo para reduzir salário não é simples, né? Além disso, a última medida provisória, agora a 936, ainda permitiu a redução de jornada, né? Então, se eu não preciso do trabalhador full-time, posso reduzir para 75%, 50% ou 25% da carga horária dele, e uma parte a empresa paga, a outra parte é o governo que vai pagar, assim como no mecanismo do seguro-desemprego, e a suspensão essa redução por até 90 dias e a suspensão temporária por até 60 dias. Então, o trabalhador para de trabalhar e ele recebe do governo, né, como se fosse o seguro-desemprego, né? Então, são medidas que ajudam eu a reduzir os meus custos nesse momento, do lado trabalhista. Do lado tributário, a gente também tem algumas medidas que o governo está tentando fazer para ajudar as empresas, né? Então, por exemplo, prorrogação do vencimento do PIS/COFINS e contribuição social, né? Então, isso está sendo prorrogado para ser recolhido só no segundo semestre, né? De março e abril, né? É claro que tem algumas coisas em relação à retenção que às vezes não está acontecendo, talvez algumas empresas precisem entrar com medidas judiciais, então isso pode ser importante. Redução da contribuição do Sistema S, né? Senai, SESI, SESC, em 50% do valor atual, né? Então, isso está sendo feito. O FGTS também está postergado por 6 meses, o recolhimento, então isso também é uma coisa importante. E no caso do Simples Nacional, também está tendo postergação. O que não aconteceu foi a postergação dos impostos estaduais e municipais. E daí tem algumas empresas que têm entrado na justiça para obter esse direito via uma liminar, né? Também é uma alternativa. Então, assim, tem um leque de opções que a empresa precisa também fazer a lição de casa dela, mas o tomador não pode simplesmente falar, não tenho mais interesse, vou romper isso unilateralmente, né? Então, a gente tem que ter um equilíbrio aqui. Muito bom, Hélio. Era, na verdade, esse bate-papo, até para que a gente fizesse isso de uma maneira mais direcionada, né? Às vezes a gente vejo um monte de webinar, mas acaba ficando uma confusão. Falei, vamos procurar um profissional que possa dar um esclarecimento mais holístico para a gente, né? Lógico, sem tem dúvida, detalhe aí que a gente tem que prestar atenção. E como eu falei, né, anteriormente, queria, não sei se você tem mais alguma mensagem, mas até falar para os nossos internautas que no site PK, né, P de Pinhão e K de Coif, né, PK, covid19.com, você tem lá vários A gente tem artigos, vários textos, várias orientações, a gente tem produzido muito conteúdo, porque, como você mesmo falou, isso está sendo um diário, né? As novas informações, novas legislações, então é um acompanhamento difícil. Então, lá tem bastante conteúdo, dá para as pessoas se precaverem. Acho que a mensagem final que eu teria é assim, se esse acordo, né, não for encontrado, se essa mediação não for buscada, isso tudo vai desaguar no judiciário, né? Isso é ruim para ambas as partes, né? Porque o judiciário é um processo longo, custoso para as partes, né? Então, assim, eu acho que é aquilo que você falou, parar, respirar, procurar ter um bom senso para encontrar uma solução, né? Então, a gente não pode descontratar toda a sociedade de uma hora para outra por conta do Covid. Não é uma autorização para descontratar de maneira generalizada,
né? Então, a gente vai ter que analisar muito situação a situação, esse esforço das partes para poder encontrar uma solução. Então, é um pouco por aí, eu acho que o diálogo é o mais importante nesse momento. Muito bom, Hélio. Então, a Revista Infra, de novo, agradece a sua participação, agora pela Eu, manhã. eu Foi uma agradeço a alegria te ouvir. oportunidade, fico sempre à disposição, Léa. Nós também. E vamos em frente com serenidade e vamos nos manter em casa, perfeito? Perfeito, exatamente. Temos que estar atento às medidas do governo, né? Para poder proteger toda a sociedade. Nós estamos protegendo a nós, aos nossos queridos, né? Eu digo que assim, todo mundo compara com uma guerra, eu falo que não é uma guerra, porque é uma luta pela vida, né? A guerra era uma luta para destruir vidas, e agora nós estamos fazendo uma luta para salvar vidas. Então, eu acho Faz que toda a diferença, né? faz toda a diferença, é uma outra visão, né? Tá certo, então, Hélio, muito obrigada, um bom dia para você e muito bom e bom trabalho também, tá bom? Fica com Obrigado, Deus. Léo. Um Bom abraço para sua dia. família. Tchau, Um tchau. abraço. Tchau, tchau. Tá.